Fala aqui de Bolsonaro, abre aspas, para a gente não dizer que não falamos do coisa. Nossa, coisa. Abre aspas, pensar todo mundo pensa, diz Bolsonaro sobre golpe de Estado. Abre aspas, coisa mais fácil que tem. Dizendo que é a coisa mais fácil que tem é dar o golpe de Estado. De vez em quando alguém falava alguma coisa, agora ninguém tentou me convencer a dar o golpe. Afirmou Bolsonaro, que chamou os terroristas de 8 de janeiro de pobres pessoas. Coitadinho do Bolsonaro, nunca pensou em golpe. Nossa. Nunca tramou golpe de Estado, nunca quis ditadura, nunca quis matar uns 30 mil, fazendo um trabalho que a ditadura militar não fez, a começar por Fernando Henrique Cardoso. Ele nunca falou nada disso, Tereza. Ele não gostava do Ustra. Ah, não tem a história agora do sósia? Ah. Que tem lá na extrema-direita americana, tem um sósia do Biden. Aqui no Brasil, o Lula também já morreu e é o sósia do Lula. Então, é o sósia do Bolsonaro que falava isso. É. Não era o Bolsonaro. Não era o Bolsonaro. Jair Bolsonaro, PL, confirmou em entrevista à Cruzoé ter pensado em dar um golpe de Estado no Brasil. Pensar, todo mundo pensa. De vez em quando alguém falava alguma coisa. Agora ninguém tentou me convencer. Tem que ser convertido em crime ou não, o bolsonarismo? Tem que ser convertido. Tem que se virar crime. Já era para estar... É atentado ao Estado democrático de direito. Ele vai conspirar todos os dias da vida dele contra o Estado democrático de direito. Tem que ser crime no Brasil o bolsonarismo. Se a gente quer continuar vivendo na democracia liberal burguesa, capitalista. Nossa, né? Várias células aí neonazistas foram identificadas agora recentemente. Imagina como isso estava organizado no Brasil. Neonazismo, que foi a catástrofe da Europa no século, em 1940, de 40 a 45, com tantos judeus mortos, né? Será que a pessoa tem coragem de defender essa ideia, defender esse propósito, né? Jesus, meu Deus, o ser humano é louco. Agora ninguém tentou me convencer, apesar de ter espalhado por diversas vezes a mentira de que o artigo 142 da Constituição Federal daria às Forças Armadas status de poder moderador para intervir nos 3 poderes da República. Bolsonaro negou ter cogitado invocá-lo. Deve ter sido o sósia dele que falou no artigo 142. Agora ele vai negar tudo, ele vai negar tudo. Quando você fala de Estado, abrindo aspas agora, quando você fala de Estado de defesa, de Estado de sítio, de artigo 142, são todos remédios previstos na Constituição. Não na interpretação dele, né? Está lá na Constituição, mas não na interpretação dele, na interpretação do Ives Granda Martins, né? Que colocou as Forças Armadas como poder. Isso aí não está lá escrito. Mas colocou. Não, ele interpretou, né? Uh-uh. São todos remédios previstos na Constituição. Se o presidente decide acionar o artigo 142, precisa enfrentar as condicionantes, explicar o porquê de se fazer aquilo. Você tem que ouvir o Conselho da República. Então, houve alguma assinatura em qualquer documento da minha parte. Não houve nada. Eu convoquei os Conselhos da República e da Defesa para tratar desse assunto? Não. Isso vai negar tudo. Dar um golpe é a coisa mais fácil que tem. O duro é o day after, o dia seguinte, né? Que ninguém estaria com ele. Os Estados Unidos não iriam apoiar, porque tem que salvar a Amazônia para salvar o planeta, com o Bolsonaro estava destruindo tudo. Seria totalmente destruída, né? Aí agora estão sendo, graças ao Bolsonaro ser tão destrutivo, eles foram obrigados a ter que engolir o Lula agora, entendeu? Temos experiência de que países que tomaram, aí isso a gente tem que esfregar na cara deles mesmo, dos estadunidenses, né? Estão sendo obrigados a engolir o Lula porque botaram aqui um cara que, para destruir o Brasil, para eles fazerem a rapina aqui no Brasil, que estava destruindo a Amazônia, e agora eles estão sendo obrigados aí a mudar a rota. Foram obrigados mesmo. Não é? Porque a situação, eles mesmo plantaram
A própria ruína dele. A ruína deles, e agora tiveram... E da humanidade. E agora tiveram que inverter tudo isso, né? Fizeram uma inversão, porque a situação ia ser muito mais grave. Nossa, e acho que ia ter uma ocupação aqui no Brasil. Aí ele continua falando... Você não vê uma ação minha fora das 4 linhas. Ele não é presidente, é jogador de futebol. Ou jogador de futebol americano. Não, ele é, no caso, de futebol americano. Tudo dele é bater continência para a bandeira lá dos estadunidenses. Na minha intimidade, eu fiquei revoltado quando o Alexandre Ramagem não pôde assumir a Polícia Federal. Busquei contornar sem uma medida drástica. Quem hoje é o ditador da PF? Um amigo íntimo do Lula. Comigo não foi possível. Há uma diferença. Eu fui discriminado durante todo uma... Se vitimizando agora. Nossa. Até parece. O cara que chamou o ministro do Supremo de canalha. E esse agora é a vítima, Tereza. Em mais uma tentativa de se vitimizar. Questionado sobre as conversas de teogolpistas encontradas no celular de seu ex-ajudante de ordem, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que está preso, Bolsonaro minimizou. O telefone do Mauro Cid era um telefone público. Um orelhão. Era um orelhão. Uma caixa de mensagens. Quando havia qualquer problema, informações sobre a agenda, questão de ministro, tudo era no telefone dele. Se ele tivesse maldade de 3 em 3 meses, teria sumido com o telefone e com as mensagens, mas ficou tudo aberto. Ainda segundo ele, é comum você falar uma coisa que não queria e depois que acontece você se arrepende. Jamais alguém ia tratar de golpe por um WhatsApp. Tá. Coitadinho do Bolsonaro, meu Deus. Coitadinho do Bolsonaro. É santo, né? Agora ele é santo. Bolsonaro ainda tratou os terroristas de 8 de janeiro como pobres pessoas que se viram tentadas a entrar no parlamento. Não era para terem entrado. Nossa Senhora, coitado deles. Os acampamentos já estavam se esvaziando. Os mais de 100 ônibus que foram para a capital, a grande maioria era bem intencionada. Se a vontade de buscar a verdade viesse a prevalecer, você rapidamente já teria colocado em liberdade as pessoas que estão presas. O cara que for entrevistar o Bolsonaro tem que levar o alho de peroba junto, né, Dele? Vou te passar aí para suas considerações finais, que me embrulhou o estômago aqui, ó. Quase. Daqui a pouco eu vou ter que sair para vomitar. Eu acho que... Eu espero que a gente pare de... Até esqueça dessa pessoa, mas infelizmente não está dando para esquecer, porque ele quer criar uma movimentação no Brasil. E a gente tem que criar uma de transformar o bolsonarismo em crime. Exatamente, é por aí. E desrespeitar o Lula, ele é o que ele falou, entendeu? Acho que é ele, mas o Lula falou muito bem, o Lula é muito inteligente, então não vai ter sentimento nem pela essa pessoa, né, que ela não merece. Uma pessoa ele falou bem, né, que tem jumento muito mais simpático e inteligente que muitas pessoas, né? Exatamente, foi muito bom. Mas uma pessoa que admirava um assassino igual o Ustra, né? O que você espera? Pior do que um assassino, é um torturador. Torturador, é pior. E o homem que... Eu não te estupro porque você é feia. O torturador mata também. O torturador mata. E nem todo assassino tortura. Sim. Nem todo assassino tortura, ele já é direto, né? Mas o torturador ele é pior do que o assassino. Porque você vai... Mata também. Mata e você vai passar por uma tortura, passa por um sofrimento muito grande, né? O torturador, sádico, né? O sádico. É o sociopata. Não, o psicopata. Torturador é psicopata. O Ustra é um psicopata, mas um louco. Então, assim, a gente tem que superar essa fase da extrema-direita. Acho que a população tem que
entender o que é um movimento de extrema-direita, o que é um movimento da luta de classe, da classe trabalhadora, por que nós defendemos um projeto democrático no Brasil. Então, a população ela tem que dialogar, debater, não ser tão resistente, né? Que as pessoas, às vezes, elas estão muito resistentes a ouvir o contraditório, ouvir outras opiniões. Acho que está precisando de passar por um processo de ser mais... Não, ouvir, repensar, refletir o que é um projeto político de extrema-direita, o que traz isso para a nossa sociedade, o que está embutido nesse projeto da extrema-direita. Porque tem que entender a política é complexa, ela não é fácil. Você pensa, mas nem tudo é o que você pensa, você tem que fazer um estudo aprofundado para entender a política. Então, quem está por trás da extrema-direita? O que eles querem transformar uma sociedade? O que eles levam o povo? Aonde marginaliza a população? A população é excluída de todos os benefícios possíveis que podem ser transformados, né? Então, é um estudo aí, é um debate. Essa conversa tem que estar em todos os ambientes de escolar, nas igrejas tem que falar. A igreja tem um papel também, que a igreja fez um péssimo papel, parte da igreja, né? Agora, nessa eleição passada, na anterior, a igreja defendendo o armamento, utilizando a Bíblia como que um ser humano... Parte das igrejas. Parte das igrejas. Não foram todas as igrejas, mas boa parte entrou nesse clima equivocadamente, porque a igreja também ela tem que se preparar na política. As pessoas que comandam, que são os líderes religiosos, eles têm que fazer uma interpretação da política do mundo que a gente vive. O que está acontecendo no mundo, a movimentação de blocos econômicos, o que está o poder econômico. Isso tem que ser interpretado por todos nós, não importa se é um religioso ou um cidadão comum. Todos nós temos que ler muito bem isso.